Boa tarde, amigos. Vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, pedindo à espiritualidade amiga que nos inspire para que a mensagem seja passada. O nosso tema é fé e esperança. Tema bastante propício para os nossos dias. E eu queria trazer para vocês a lembrança de duas passagens de Jesus em dois momentos em que ele foi chamado a curar. O primeiro momento é da cura do servo do centurião, onde o centurião busca a Jesus e não para que Jesus curasse o seu servo que estava doente, e não se sentindo digno da presença de Jesus em sua casa, ele diz a Jesus que da não necessidade de Jesus se dirigir até lá, mas que apenas ele sabia que com uma palavra Jesus podia curá-lo, e assim aconteceu. Comparando este momento em que Jesus diz ao centurião que em toda Israel não encontrou tamanha fé como a do centurião, em outro momento Jesus é procurado para a cura do lunático, em que procuram por Jesus porque o doente que precisava ser curado, seus discípulos não tinham conseguido curá-lo. Então, Jesus assim o cura. Nesse momento, depois da cura do lunático, perguntam a Jesus por que seus discípulos não conseguiram curá-lo. E ele diz: ó raça de incrédulos e depravados, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então a gente compara essas duas curas, esses dois momentos em que Jesus cura, mas observamos uma descrição de uma extrema fé, uma fé robusta, uma fé firme, que é a fé do centurião, e outra, naquele momento, a dos discípulos que não tinham conseguido curar o doente por falta de fé, segundo Jesus, e que bastaria ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Passagem muito conhecida por todos, né? Bom, o que é a fé então, meus amigos? Trazendo a definição do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é sentimento inato que o homem possui dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Se é sentimento inato, todos a possuem. Onde está então essa fé que nem sempre a encontramos em nós? Como diz então o Evangelho, ela está dentro de nós, porém ainda precisa germinar, precisa se desenvolver, precisa se fortalecer. Todos nós a temos como crença em muitas coisas. Num futuro melhor, crença em que algo vai dar certo, às vezes pequenas coisas que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós podemos fazer. Mas, como disse Jesus, nós podemos muito mais. Essa fé
ela alcançará a plenitude através de um desenvolvimento lento e progressivo, que já se iniciou há bastante tempo junto com a nossa evolução espiritual. O Evangelho nos traz também a fé como mãe da esperança e mãe da caridade. Por que mãe da esperança e da caridade? Bom, da caridade porque somente a fé pode inspirar a caridade verdadeira, a caridade profunda, onde o ser caridoso se doa com total abnegação e sem nenhum interesse próprio. Somente essa fé robusta pode inspirar. A fé é também força instintiva da alma que potencializa o ser vigorosamente quando se desenvolve. Essa potência que nós temos a oportunidade em muitos momentos de desenvolvê-la. E estamos vivendo dias onde temos uma enorme oportunidade, que é um momento de crise. Nós sabemos que a nossa encarnação na Terra tem sempre como objetivo o nosso aperfeiçoamento moral. Está lá também no Evangelho, no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. E somos espíritos a caminho da evolução. Muito bem, sendo conhecedor disso, do que a doutrina espírita nos traz, neste momento de crise, nós podemos comparar com os ciclos da natureza. Aqui no livro Renovando Atitudes, ditado pelo espírito Hamed, ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz que quando nós vivemos uma crise, nós podemos observar a vida articulando caminhos a fim de que possamos chegar num bem maior definitivo. E a gente observa isso na natureza. Nos ciclos das estações do ano, observando as árvores, aquelas que têm as suas folhas todas amareladas e que caem em determinada época do ano, ele diz assim: é quando todas as árvores estão despidas que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestirem de folhas, flores e frutos. Então veja bem, quando a gente pensa em ciclos, a gente não pode pensar com a nossa visão humana do tempo. A gente pensa no tempo de Deus, que a gente não conhece, né? Então, nesse momento de crise, de pandemia, nós estamos vivendo aquele momento em que as árvores estão despidas. As folhas caem, a árvore fica com aspecto de que não tem vida, né? Galhos secos, aparentemente, mas nós sabemos que há vida naquela árvore e que, passado aquele período, os brotos voltarão a se desenvolver, as folhas voltarão a crescer, até que um dia ela irá novamente florescer e frutificar. É essa fé que nós precisamos desenvolver, essa fé que nós precisamos ampliar, pois ela potencializa o nosso ser, ela potencializa a nossa possibilidade de renovar o nosso íntimo, de realizar a nossa reforma íntima que nós
tanto falamos, que tanto precisamos, né? Eu havia dito que está lá no Evangelho que a fé é mãe da esperança e da caridade. Mas bem, essa esperança é justamente na certeza de que as folhas virão, os frutos virão, que essa vida continua, que essa vida é abundante, e isso nos traz serenidade. Dessa forma, nós podemos buscar e devemos buscar nesse período e sempre a nossa melhoria íntima, a nossa plenitude espiritual, né? Como fazemos isso? Buscando a Jesus, sempre. Buscando no médico das almas a cura das nossas próprias feridas. A gente não precisa, a gente não consegue buscar fazer grandes coisas, grandes ações. Esse é o momento da nossa reclusão. Aqueles que precisam, aqueles que podem, né, ficar reclusos em suas casas, podem fazer esse trabalho de mergulho no seu íntimo, de autoconhecimento, de reflexão. Aqueles que não podem, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão dando a sua contribuição para a sociedade, tão importante, tão fundamental nesse momento, também precisam estar fortalecidos, buscando esse grande médico que é Jesus. Nós podemos buscar, se a gente tem dificuldade de encontrar em nós essa fé e essa esperança, a gente pode começar bem pequenininho, pensando a cada dia, que esperança eu posso ter nesse dia? Vamos procurar acordar já com um pensamento de esperança. O que é que eu posso esperar no dia de hoje? Eu posso esperar abrir a minha janela e ver um pedacinho do céu, olhar o brilho do sol. Uma pequena gota de esperança a cada dia. Eu posso esperar naquele dia que está amanhecendo, fazer uma oração por aquela pessoa que eu sei que está mais necessitada, que está com maiores dificuldades. Posso fazer uma oração pela minha família, posso fazer uma oração pela humanidade, né? Eu posso esperar ter um conforto, eu posso esperar me fazer uma gentileza a mim mesmo, para o meu bem-estar, ouvir uma música, ouvir o canto de um passarinho pela janela, fazer uma massagem nos meus pés. Como eu posso, naquele dia, criar uma esperança que me faça sorrir, que me faça consolar a mim mesmo, ou ao outro, ou ao próximo. Vamos ter um pensamento de esperança. E isso leva ao fortalecimento da minha fé. Isso me ajuda a passar por esses dias em que as árvores estão sem folhas, aquele período do inverno, aquele período mais difícil, mas sempre com a certeza, que é a fé, e a esperança de que esse momento vai passar, né? Então, qualquer ação que faça bem a você é um exercício de fortalecimento da sua fé, para fazer crescer essa esperança, né? E ter a certeza de que, como espírito, nós podemos sempre enfrentar todas as vicissitudes da vida. Como espírito, nós temos certeza que nós não estamos sozinhos. Temos certeza de que Deus nunca nos desampara. Nós estamos seguindo um roteiro divino e que caminhamos sempre para o aperfeiçoamento íntimo, o aperfeiçoamento da família, o aperfeiçoamento, o crescimento da sociedade,
a evolução planetária. Então, amigos, estamos nos unindo nesse pensamento, estamos aqui juntos, fortalecendo uns aos outros, e vamos agradecer a oportunidade que temos aos amigos espirituais por esse amparo que estamos recebendo. Vamos pedir pela saúde de todos aqueles à nossa volta. Vamos pedir pelo equilíbrio, pela serenidade e agradecer sempre. Graças a Deus. Obrigada.